Finalmente vamos falar sobre a partida estrela-triângulo. No vídeo anterior, a gente viu a partida direta, que é a partida fundamental, que antes da gente ver as outras partidas, a gente estuda a partida direta. Ali eu expliquei sobre o porquê que ocorre aquele pico de partida. Vimos que a partida direta a gente utiliza quando a gente não está preocupado com aquele pico de partida, então a gente vai utilizar a partida direta para motores de baixa potência. E quando a gente vai utilizar motores de alta potência, a gente já vai utilizar partidas indiretas. O que são partidas indiretas? São aquelas partidas onde a gente se preocupa com o pico de partida e a nossa missão é reduzir esse pico de partida. Tá? E a partida estrela-triângulo, ela vai reduzir esse pico de partida em até 1/3 do pico de partida, que seria a partida direta, ok? E para eu fazer essa redução do pico de partida, eu vou fechar esse motor em estrela e depois em triângulo, certo? Então eu vou usar 3 contatoras, tá? Onde uma contatora eu vou utilizar para iniciar a partida com fechamento em estrela e depois vai contar alguns segundos. Essa contatora vai sair e vai ser acionada 2 contatoras para que essas 2 contatoras venham fazer uma combinação para que esse motor possa ser fechado em triângulo, recebendo a alimentação total da rede, certo? Deixa eu mostrar o meu slide aqui. Então, essa foi a partida que a gente viu, a partida direta, certo? E agora a gente vai entender um pouco sobre a partida estrela-triângulo, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, aquela mesma jogada, tá? Vamos analisar o diagrama, interpretar e fazer a montagem física. Tanto o diagrama de força quanto o diagrama de comando. Vamos interpretar, fazer a leitura desse diagrama e como seria a montagem prática, física, tá? Desses componentes olhando para o diagrama. Então vamos fazer essa interpretação e partir para a montagem, ok? Mas antes disso, eu quero que você entenda como funciona a partida estrela-triângulo, o fechamento estrela-triângulo, certo? Eu vou explicar esse funcionamento a partir do diagrama de força, tá? Deixa eu abrir mais a tela aqui. Então, repare bem. O fechamento que a gente... tem um vídeo que eu falo sobre fechamento de máquinas elétricas. Fechamento de 6 pontas e depois um outro vídeo falando sobre fechamento de 12 pontas. Tá? Vou colocar o card aí para vocês acompanharem, tá? Então veja bem, como é que funciona. Em primeiro momento eu vou acionar esse meu disjuntor aqui, tá? Vou acionar esse disjuntor. E a minha alimentação, ela vai parar bem aqui, ok? A alimentação vai parar aqui, tá? Então, contatora K1, K2 e K3, elas vão estar abertas. Não vão estar acionadas aqui, tá? Quando eu pressionar algum botão lá do meu comando, aí eu vou acionar a minha contatora K3, tá? Então, primeiramente, quem é que vai entrar? Primeiramente, vai entrar a minha contatora K3. Então, essa contatora, ela vai ser a primeira a funcionar, a entrar em ação. Por quê? Porque eu preciso fechar esse meu motor em estrela. Então, ele vai entrar com uma tensão reduzida, tá? Vai conferir um tempo. Essa contatora ela vai sair de cena, ela vai abrir e depois será acionado essas outras 2 contatoras aqui, tá? E a combinação dessas 2 contatoras no segundo momento ali vai ser um fechamento em triângulo, ok? Bom, como é o fechamento em estrela? O fechamento em estrela, olha,
eu vou fechar as bobinas aqui, ó, 4, 5 e 6, ok? Esse aqui é o meu fechamento em estrela, tá? Para você entender como se faz isso aqui, o que é que significa esse U1, V1, W1, como ocorrem essas ligações, vocês vão para um vídeo aí chamado fechamento em estrela triângulo, tá? Super recomendo que vocês assistam esse vídeo, tá? Então, no meu fechamento em estrela, eu vou curto-circuitar 4, 5 e 6. Então, quando essa contatora aqui ela for acionada, repare, eu tenho aqui, olha, 1, 3, 2, 4, 5, 6, tá? Essa numeração aqui são exatamente essas numerações aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que eu tenho no meu motor aqui, certo? Então, quando eu acionar K3, contatora K3, tá? Olha, quem eu vou curto-circuitar vai ser o 6, o 5 e o 4. Então, eu estou curto-circuitando 4, 5, 6, 4, 5, 6, tá? Como K1 e K2 está aberto, tá? Eles não estão acionados. Então, essa parte do circuito aqui, tá? Essas linhas que estão chegando aqui, tá? Elas estão desenergizadas, tá? Você não vai ligar para ela por enquanto. Então, quando você usa K3, você está fechando esse motor aqui, ó, em estrela, ok? Deixa eu só ajeitar a tela aqui que está cortando aqui. Ok, consegui ajeitar aqui. Bora lá. Então, o que foi que a gente viu? Que o K3 vai fechar esse motor, curto-circuitar os terminais aqui 4, 5, 6, que seria uma característica aqui do fechamento em estrela, tá? Então vai contar um tempinho ali e esse K3 vai abrir e vai entrar K1 e K2. Vai entrar K1 e K2. Então, em um segundo momento, após a contatora K3 sair de cena com o seu fechamento em estrela, vai entrar o fechamento em triângulo. Quem vai fazer isso? K1 e K2. Como se comporta o fechamento em triângulo, tá? Que seria esse aqui, tá? Triângulo estrela. O triângulo, eu vou pegar o terminal aqui 1 e ligar no 6. Então, bora lá. Então, quando fechar a contatora K1 e K2, tá? Esse 1 bem aqui, ó, se a gente fizer bonitinho aqui, ó, ele vai curto-circuitar com quem? Com o 6 lá, ó. Olha aqui o 6. Ok? Então, 1 interligado com o 6, certo? E depois vai ser quem? O 2 curto-circuitar com quem? Com o 4. Então, o 2 está aqui, ó. Bora lá. 2. Bora seguir esse caminho. 2 com o 4. Perceba aí, 2 com o 4. Tá? E depois vai ser o 3 com o 5. O 3 está aqui, ó. 3. Para aqui nesse pontinho. Aqui, ó. 3 com o 5. Ok? Então, creio que ficou claro agora, né? Contatora K3. Quando acionada em um primeiro momento, é essa contatora que vai entrar logo de cara, fechando o meu motor em estrela. Com os terminais 4, 5, 6. Vai contar um tempo lá, o relé temporizado vai contar um tempinho. Vai abrir C3 e depois vai acionar K1, C3 não, K3. E depois vai acionar K1 e K2. K1 e K2 vão combinar para fazer um fechamento em triângulo, tá?
1, 4, 2, perdão, 1, 6, 2, 4, 3, 5. E aí, a minha alimentação total entra aí, ok? Então, eu vou iniciar aqui com uma corrente baixa. E após isso, eu vou entrar com a minha alimentação total com esse fechamento aqui em triângulo, certo? Para ficar mais claro, vamos supor que esse sistema trifásico que eu tenho aqui é um trifásico 220. Então vamos colocar alguns valores para que fique mais claro. Então eu tenho uma rede trifásica aqui, 220 volts. Eu vou desenhar aqui do lado o fechamento em estrela das minhas bobinas. Eu tenho um vídeo falando sobre esses fechamentos, onde a gente vai rearranjar essas bobinas aqui de forma que ela se torne em uma figura parecida com isso aqui, parecida com uma estrela, tá? A mesma coisa a gente faz para o fechamento em triângulo, tá? A gente pega esse fechamento aqui, rearranja as bobinas, isso vai resultar para a gente nessa figura bem aqui, ó, num triângulo. Então essas bobinas, elas realmente, quando são ligadas, elas vão formar um triângulo mesmo, tá? Ok. Como a gente vai iniciar a partida com os K3 e K3, a gente já viu que ele vai formar uma ligação em estrela, onde entrariam as fases aqui. As fases entrariam aqui, ó. Fase R, fase S e fase T. Tem um conceito muito importante chamado tensão de linha e tensão de fase. Tá? Entre duas fases, a diferença de potencial entre duas fases, eu chamo isso aqui de tensão de linha. Tá? E se tivesse, por exemplo, um neutro bem aqui, se tivesse um fio neutro aqui, entre uma fase, tá? Qualquer uma das fases, tá? Em relação ao neutro, eu chamaria isso aqui de tensão de fase, tá? As bobinas do meu motor, quando fechada em estrela, cada uma das pontas de cada bobina, elas vão ser conectadas em um ponto de referencial. Você percebe? Esse ponto de referencial bem aqui é como se fosse o neutro. Como se fosse, ok? Por quê? Porque no transformador, as bobinas são ligadas em estrela. Desse mesmo jeitinho aqui, tá? E o neutro surge dessa conexão entre as bobinas, ok? Porém, como aqui é uma máquina elétrica, a gente não tem neutro aqui, tá? A gente só tem as bobinas, a gente tem esse ponto de referência aqui, ok? Quando eu vou medir a diferença de potencial entre duas fases, tá? A gente já viu que a gente vai ter a tensão de linha, que vai ser quanto? 220 volts. Porém, quando eu pego desse ponto de referencial em relação a qualquer uma das fases, tanto R quanto S ou T, tá? Eu vou ter o que eu chamo de tensão de fase, tá? Eu tenho uma relaçãozinha para me saber qual é a tensão de fase quando eu tenho apenas a tensão de linha, tá? A tensão de linha, ela vai ser a tensão de fase multiplicado pela raiz de 3, tá? Então, se eu tenho a tensão de linha que é 220 volts, eu quero saber qual é a tensão de fase, a raiz de 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo,
Tá? Então tu pega 220 e divide pela raiz de 3. A minha tensão de fase vai ser aproximadamente 127 volts. Ok? 127 volts. Então, aqui eu tenho 127 volts. O que isso quer dizer? Que em cima de cada bobina eu vou ter uma tensão reduzida de 127 volts. Tá? Repito, entre as linhas ST ou RT ou RS, enfim, entre as linhas é 220. Mas entre a linha e o ponto de referência é 127. Tá? Ou seja, quando eu fechar o meu motor em estrela, em cima de cada bobina eu vou ter uma tensão reduzida, apesar de todo o meu sistema estar ligado em 220. Mas pelo fato das suas bobinas estarem ligadas em estrela, ele vai ter uma redução na tensão em cima de cada bobina. Okay? Eu continuo com 220 volts em cima das linhas RST, porém, em cima de cada bobina, eu tenho uma redução de tensão e, consequentemente, uma redução de corrente e, consequentemente, a redução da potência. O que isso quer dizer? Que realmente eu vou partir o meu motor com uma tensão reduzida. Quem vai fazer isso? Esse fechamento? Vai ser a contatora K3, como a gente acabou de ver. Certo? Agora repare, se eu analisar o fechamento em triângulo, okay? Vai contar uns segundinhos ali, K3 vai sair e vai entrar K1 e K2. K1 e K2 são responsáveis por fazer o fechamento em triângulo. Então, você consegue perceber que o K3, tá? Que esse fechamento em estrela é um fechamento breve, demora alguns segundos. Por quê? Porque o motor ele é fabricado para trabalhar com a tensão nominal, 220 em cima de suas bobinas, certo? Então, se eu analisar agora o fechamento em triângulo, onde vão entrar as fases? Por aqui, ó, fase R, fase S e fase T, certo? Entre as linhas, tu tem 220, tá? Tu tem a tensão de linha, que vai ser 220 volts. E essa tensão de linha, ela vai estar em cima de cada bobina. Então, em cima de cada bobina, também será 220 volts. Ou seja, em um sistema em que tu tem o fechamento triângulo, a tensão de linha, ela vai ser igual à tensão de fase. Ok? Então, realmente as bobinas, em cima de cada bobina, você vai ter os 220 volts. Ou seja, vai partir com tensão reduzida, 127 volts em cima de cada bobina. Quando ocorrer a comutação para triângulo, as bobinas já vão receber 220 volts. Ok? E é por isso que eu havia me referido de que na hora da partida a gente vai partir com uma tensão reduzida. Certinho? Então espero que tenha ficado claro aí, tá? Bora lá. E agora vamos interpretar o meu diagrama de força, tá? Para fazer a montagem utilizando os componentes físicos, né? Então veja bem, na parte de força, perceba que é bem diretão mesmo, tá? Vamos pegar as três fases aqui, fase 1, fase 2 e fase 3, e vamos conectar direto no nosso disjuntor. Deixa eu pegar aqui. Vamos conectar direto aqui no nosso disjuntor termomagnético. Esse símbolo bem aqui, ó, é o símbolo para proteção térmica, e esse símbolo de baixo aqui é um símbolo para proteção magnética. Ou seja, é um disjuntor termomagnético. E perceba que essa fase ela vai atravessar todos esses componentes até chegar no meu motor, tá? Uma característica importante da partida estrela triângulo.
o motor ele precisa ter 6 terminais disponíveis, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, o que vai acontecer? As 3 fases que eu pintei aqui de preta, roxa e vermelha, essas fases vão atravessar todos os componentes até chegar no meu motor, tá? Então, foi essa parte aqui, ó, que eu fiz, tá? Peguei as fases e atravessei por todos esses componentes até chegar no meu motor de indução trifásico, ok? Depois disso, tá feito isso aí, então passei as fases direto pelos componentes disjuntor, disjuntor, contatora, contatora, relé térmico, relé térmico, motor, motor. Então veja que as 3 fases atravessaram os componentes, foram direto até o motor, certo? Agora eu vou fazer a conexão aqui da contatora 2, tá? Pronto. A fase aqui de cor vermelha, lilás e preta, ok? Seguindo. Agora, na parte de baixo da contatora K2, vou conectar nos bornes do meu motor, ok? Beleza. Então, finalizamos aqui a conexão da contatora K2. Tá? Agora vamos para a contatora K3. A parte de baixo aqui, ó, vou fazer um jumper, ok? Nessa caixa de ligação aqui, a parte de baixo aqui do meu diagrama, né, do motor. Então veja bem, fiz as devidas conexões, seguindo o diagrama. E aqui em cima, olha, eu vou apenas curto-circuitar, certo? Pronto, fechou. Galera, assim eu faço a parte de força da partida estrela-triângulo. Muito simples. Basicamente, apenas dancei conforme a música. Só olhei para o diagrama e fui montando esse esquema aqui. Agora eu vou deixar esse meu diagrama de força, esses fios um pouquinho mais apagado para a gente focar na parte de comando. Então vamos para o diagrama de comando, tá? Deixei aqui as fases da parte de força, né, apagadinho, para a gente focar agora na parte de comando. Na parte de comando, o que foi acrescentado aqui? Apenas alguns elementos, tá? Um disjuntor para fazer o acionamento aqui e a proteção do circuito de comando, e um relé temporizador e uma botoeira de emergência e uma botoeira liga-desliga, tá? Liga, desliga. Então, acrescentando esses componentes a mais aqui, vou fazer a minha parte de comando, certo? Então, vamos iniciar aqui. Eu vou puxar uma fase na minha parte de comando aqui, tá? Então, vamos supor que esse trezinho bem aqui, tá? Ele vai estar aqui, tá? Então, esse aqui é o 3. E o outro lado seria o 1. Tá? Seria esse outro borne aqui, tá? Então, bora lá. Essa fase ela vai entrar no meu disjuntor termomagnético, ok? E na saída dele, que seria o 3, 4, que seria o 4, ele vai ser conectado no 95 do relé térmico, tá? O relé térmico é esse camarada aqui, o 95 fica bem aqui, ó, o 95, tá? Então, vou pegar um fio condutor e vou direto para esse meu 95, tá? E do outro lado, eu tenho 96 do relé térmico, que fica bem aqui, 96. Esse 96 eu vou conectar no 11 da minha botoeira, ok? 96, 11. O 11 da minha botoeira tá bem aqui, ó, da botoeira de emergência, ok? Ok. Então eu fiz essa ligaçãozinha aqui, tá?
E do outro lado tem o 12 da botoeira de emergência, que vai direto no 1 da minha botoeira desliga, tá? Que é o meu B0 aqui. Pronto. E o 2, aqui o 2, ele vai ser ligado no 3 da minha botoeira liga. 2, 3. E o 4, eu ainda não vou usar, tá? Eu vou logo aproveitar e fazer esses jumpzinhos aqui, ó, tá? Então o primeiro jump que eu vou fazer é do 3 pro 23 de K1. Então, o 3 aqui, ó, foi direto aqui pro meu 23 do contato normalmente aberto da contatora K1. Então, só repetindo, K1, K2 e K3, tá? Certo. E esse 23 aqui, ó, esse 23 ele vai ser jumpeado pro 13. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito feio. Então tá. Então esse 23 bem aqui, ó, ou ele pode ser jumpeado diretamente pro 13, ou ele pode ser jumpeado pro 13 de K1, tá? Ou pro 13 de K3, ou pro 13 de K1. Bom, fica mais fácil fazer o jumper de K1 logo de K1, do 23 de K1 pro 13 de K1, porque eu tô na mesma contatora, né? Então eu posso logo fazer Então o que é que eu vou fazer agora? Agora do 23 eu vou fazer um jumper do 23 de K1 da contatora K1, eu vou fazer um jumper pro 13 da contatora K3. Pronto. 23 pro 13 da contatora K3, tá? E do 13 de K3 eu posso jumpear pro 13 de K1, tá? Então eu poderia pegar um cabo daqui, ó, do 13 e jogar pro 13 de K1. Porém, galera, só vou gastar cabo nessa ocasião aqui, tá? Eu poderia muito bem jumpear daqui pra cá, ó, da contatora K1 para ela mesma, K1. Porém, pro contato 13 dela mesma. Por quê? Porque esse ponto bem aqui é o mesmo ponto desse aqui, ó. Tá? Então, eu jumpeando daqui pra cá ou jumpeando daqui pra cá, dá no mesmo, tá? Isso tudo aqui, ó, é o mesmo ponto. Então, eu posso fazer muito bem jumpear do 23 pro 13 aqui, ó. Ó, foi isso que eu fiz aqui, ó. Jumpei do 23 pro 13. Simples assim, economizo o cabo, tá? Bora lá. Então, eu já fiz esses jumps aqui, tá? Esses aqui já foram feitos, tá? E agora, um jumper do 4 da botoeira liga, da botoeira verde, do 4 pro 11 de K2. Onde está o 11 de K2? Está bem aqui, ó. O 11 de K2, tá? Então, vou pegar desse 4 e jogar para esse 11 lá. Ok? Bom, bem aqui, esse fio saiu do 3 lá, tá? Mas está errado aqui. É do 4, é aqui, ó. Ok? É do 4, certo? E agora, desse 11 aqui, ó, tanto do 4 ou do 11, tá? Eu posso jumpear pro 24 da contatora K1. Então eu fiz isso, olha. Ao invés de pegar do 4, tá? Eu peguei do 11, porque eletricamente esses dois pontos aqui são os mesmos, tá? Então, pegar tanto do 4 quanto do 11
dá no mesmo, tá? Eletricamente falando, tá? Então, eu preferi pegar do 11, que fica mais perto, do que do 4, que está mais longe, né? Então, eu pego do 11 e conecto no 24, ok? E agora esse 24, olha, eu conecto no 14 de K3, tá? 24, ó, 14 de K3. Onde é o 14 de K3? Bem aqui, ó. O 14 é esse camarada bem aqui, ó, tá vendo? 14, tá? Aí esse 14 aqui eu conecto no A1 da contatora K1, tá? Ó, peguei, conectei no A1 que fica bem aqui, ó, tá? Tô quase finalizando aqui a parte da montagem, tá? Agora vamos pegar do contato 14 de K1 e ligar no 11 de K3. 14 de A1 fica bem aqui, ó. 14 de A1 não, de K1, né? Tá aí. 14 de K1 e conectei no 11 de K3, que fica bem aqui, tá? E o 12 aqui, a parte de baixo, esse 12 de K3, que é esse camarada aqui embaixo, ó, ele vai no A1 de K2, tá? Então tá, liguei no A1 de K2. Ok, agora eu vou voltar aqui, ó, para esse meu contato 12 aqui, tá? Meu contato 12 de K2. K2 tá aqui. Contato 12, cadê? Esse camarada bem aqui, ó, contato 12. Então eu vou pegar esse 12 e vou ligar no 15 do meu relé temporizado. 15 fica aqui, tá? Aqui é o 15, tá? Esse 15, olha, eu posso fazer um jumper no A1. O A1 tá onde? Bem aqui o A1, ó. Tá? Ó, fiz logo um jump aqui, tá? Ok. Do outro lado, aqui embaixo, olha, eu tenho o número 16 aqui embaixo, ó, tá? Esse 16, eu jogo ele lá no A1 da minha contatora C3, K3. Perdão, é que tá pequenininho demais, não tô conseguindo enxergar. Mas esse contato aqui que eu selecionei é o 18, tá? O 16 é esse aqui, tá? Tá pequenininho pra caramba. Enfim, é o 16. Aí o 16 eu vou conectar aqui no A1 da minha contatora K3, ok? Exatamente como está no diagrama aqui, ó. Ok? Bom, finalizou essas benditas ligações aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou jumpear todos os A2 das minhas contatoras, tá? Vou jumpear A2 do meu relé temporizado no A2 da minha contatora K1, depois da contatora no A2 da contatora K2, depois no A2 da contatora K3 e assim conecto no meu disjuntor, tá? Então essa parte aqui, olha, vou levar lá pro meu disjuntor, exatamente como eu fiz aqui, ok? Então é isso aí. E assim a gente conseguiu fazer toda a parte de montagem da minha partida estrela triângulo, tá? Só um detalhezinho aqui no relé temporizado que eu vou mostrar. Esse relé temporizado aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Aqui embaixo ele tem 16, deixa eu só aumentar, tá? Nessa parte de baixo bem aqui, ó, tem o número 16, 18 e A2. E nessa parte de cima lá, ó, tu tem A1, 15 e A3, tá? Exatamente isso aí, ok. E tu tem outros contatos aqui em cima que a gente não utilizou, tá? 25, 26 e acho que é 28, tá? O que foi que a gente usou aqui? A gente usou o A1 e usamos
o A2, tá? Usando o A1 e o A2, tá? É quando eu quero utilizar isso aqui em 220, 127, é só olhar na folha de dados do equipamento. E esse A3 aqui é quando você quer utilizar uma corrente contínua, tá? Então, A1 e A2, corrente alternado, A3 e A2 seria corrente contínua, ok? Então, é basicamente isso. Então, qual é a função desse relé temporizado? Vai ser conferir um tempo para passar do fechamento estrela para o fechamento em triângulo. Tá? Só tem um detalhezinho aqui muito legal, importante, que eu vou falar para vocês. Tá? Como se comportaria o gráfico da partida estrela-triângulo. Tá? Aqui é o tempo, aqui seria a corrente. Veja bem, a partida estrela-triângulo ela vai reduzir o pico de partida, que é a partida direta lá. Deixa eu colocar em verde, tá? A partida direta, o gráfico se comportaria assim. Quando você energiza, ela daria um pico de corrente inicial e depois ela ia estabilizando, ok? É assim que funciona a partida direta. Então tem um pico de corrente alto na partida, depois ela vai estabilizando, tá? Porém, estrela triângulo vai reduzir esse pico de partida em até 1/3 desse pico de partida, que seria o pico de partida da partida direta, tá? Então seria aproximadamente 1/3 aí, tá? Então, quando o motor partir em estrela, tá? Ele vai dar um pico de corrente, mas é um pico pequeno, 1/3, tá? E quando ele for comutar de estrela para triângulo, essa corrente vai a 0, tá? Quando ele passar para triângulo, ele dá um próximo pico de partida e depois se estabiliza. Tá? Então esse camarada bem aqui seria o estrela e esse camarada aqui seria o triângulo. Ok? Então, a estrela triângulo, essa partida estrela triângulo, ela veio para reduzir esse pico de partida bem aqui, veio para resolver esse problema, tá? Porém, cria mais um problema, que é essa corrente zero bem aqui, ok? Eu sei que é muito rápido, é em milissegundos, tá? Mas ainda assim tem esse problema de 1.0 bem aqui, de corrente, na hora que eu vou comutar de estrela para triângulo, ok? Porém, galera, o que vai acontecer aqui? Aí vem uma outra partida, que é justamente para resolver esse problemazinho aqui, que seria a partida compensada usando um autotransformador, ok? Aí eu vou fazer aqui em cima o gráfico do autotransformador. O gráfico iria comportar assim, tá? Iria dar um pico bem pequeno na partida e iria se estabilizar. Ou seja, não teria uma corrente zero. Porém, tá, resolvendo o problema do pico de partida e resolvendo o problema da corrente zero que tem estrela triângulo quando eu vou comutar de estrela para triângulo. Porém, o sistema fica caro, tá? Toda vez que tu quiser partir o motor, você vai usar um autotransformador para isso, tá? Então ficaria um pouco caro. Então criaram o que para resolver esse problema financeiro aí? Criaram a partida eletrônica, que é a partida utilizando soft start ou inversor de frequência, tá? Na partida eletrônica você já vai ter uma rampa de aceleração, tá? Então o motor ele partiria fazendo um barulho assim, ó, zzz, até alcançar sua rotação nominal, ok? Então você tem essa rampa aí, tá? Você não tem pico de partida nenhum, ok? Então basicamente esse seria o resumo das partidas que a gente costuma estudar. Só um detalhe que vale comentar: para poder ser feito a comutação de estrela para triângulo, eu preciso tomar muito cuidado com a velocidade, tá? Eu só posso fazer essa comutação de estrela para triângulo quando a rotação ela tiver
em 90% aí da sua rotação, eu posso fazer a comutação para estrela triângulo, ok? Então aqui, ó, a comutação para estrela em triângulo só deverá ser feita quando o motor atingir pelo menos 90% da rotação nominal. O uso de um tacômetro é crucial nessa tarefa. Se não atingir esse nível percentual de rotação, provocaria um pico de partida igual ao pico da partida direta. Se o motor em questão não preencher esse requisito, devido à carga instalada, é conveniente que seja usado outro tipo de partida, como chave compensadora, soft start ou até mesmo inversor de frequência, certo? Características da partida estrela triângulo. A gente tem uma alta impedância na sua partida, menor tensão nas bobinas, diminuindo a corrente de partida, baixo torque, tá? E como eu já havia dito, ele diminui até 1/3 o pico de partida, ok? Então, eu espero que esse assunto tenha ficado claro, ok? Vamos fazer essa mesma montagem, interpretação do diagrama e como ficaria a montagem de outras partidas, certo? E qualquer dúvida que aparecer por aí, que surgir, a gente vai respondendo, tá certo? Então, até uma próxima em outros assuntos aí envolvendo esse mundo maravilhoso da eletricidade.